Boa noite a todos. Bem-vindos ao ciclo de webinários da MP, Transtornos Alimentares na Pandemia. Esse webinário é uma série semanal que acontece toda quarta-feira, às 19 horas, e vai até o final de agosto. E então, em setembro, vocês são nossos convidados para a Jornada Mineira de Psiquiatria, que vai ocorrer online, nos 2 primeiros fins de semana de setembro. E esse evento vai ocorrer conjuntamente à segunda jornada de psiquiatria de ligação da Associação Mineira de Psiquiatria e o Congresso de Prevenção de Suicídio. O nosso tema de hoje, o ciclo de webinários, ele visa aumentar a divulgação de conhecimento científico e promover debates de temas em saúde mental e psiquiatria com personalidades e estudiosos que são renomados no conhecimento do tema. E hoje nós vamos contar com o Dr. Rodrigo Barreto Guê, que é coordenador da Comissão de Interconsulta Psiquiátrica da Associação Mineira de Psiquiatria e coordenador do Ambulatório de Transtornos Alimentares do IPSENG e é mestre em Neurociências pela UFMG. O Dr. Rodrigo vai falar para a gente sobre compulsão alimentar na pandemia. E a doutora Fátima Vasconcelos, ela é mestre em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professora do Departamento de Medicina da PUC do Rio, é chefe da Clínica do Serviço de Psiquiatria da Santa Casa de Misericórdia do Rio e é diretora tesoureira da Associação Brasileira de Psiquiatria. A doutora Fátima vai falar para a gente sobre transtornos alimentares e comorbidades. Em seguida, por volta das 19h35, nós vamos abrir para perguntas dos participantes. Então, vou pedir para vocês reservarem as perguntas que eventualmente surgirem durante as apresentações para vocês enviarem nesse momento pelo chat. E por volta das 20h, nós terminamos esse webinário, que eu tenho certeza que vai ser bastante rico para a gente, bastante esclarecedor. O tema, transtornos alimentares na pandemia, eu acho que é muito oportuno tratar dele nesse momento, porque nós observamos que com o confinamento e com todas as consequências da pandemia, todos os desfechos em saúde mental, né, eles provavelmente têm algum impacto negativo e acho que os colegas vão concordar com a experiência no consultório, como que a gente está observando isso com frequência, das pessoas apresentarem como queixas relacionadas ao comportamento alimentar, ou mesmo pacientes que já tinham um transtorno alimentar antes e que estão precisando enfrentar mais esse desafio agora, que é de lidar com um transtorno alimentar durante a pandemia. E certamente nós temos muitas ferramentas para ajudar esses pacientes nessas dificuldades e essas apresentações vão ajudar a gente nisso. Vou pedir então para o Dr. Rodrigo Guê começar para a gente falando sobre compulsão alimentar na pandemia. Já fiz a apresentação do Dr. Rodrigo, só quero acrescentar a satisfação de estar aqui e de debater esse webinário com ele. Ele que é um grande amigo e foi um mestre, na verdade, um tutor durante minha residência em psiquiatria do IPSENG e com quem eu aprendo muito até hoje, e hoje não vai ser diferente. Com a palavra, o Dr. Rodrigo Guê. Boa noite a todos os participantes. Agradeço ao Dr. Rodrigo pelas palavras gentis e quero dizer que a via de mão dupla, se você aprendeu comigo, eu aprendo com você também. E boa noite, doutora Fátima. Eu agradeço o convite da direção da MP, ao Dr. Humberto Correia, e aproveito para parabenizar a direção da MP, o Dr. Humberto Correia e o Dr. Paulo Zé, pela promoção desses webinários e pelo esforço contínuo, consistente nos últimos anos de difusão do conhecimento psiquiátrico e do debate em psiquiatria. Então, fico muito feliz de falar desse tema de compulsão alimentar. É o transtorno alimentar mais prevalente de todos e as pessoas, às vezes, deixam de procurar auxílio por vergonha, por desconhecimento.
Então, eu vou falar sobre as características do episódio de compulsão alimentar, sobre a compulsão alimentar na pandemia e sobre o manejo. Um episódio de compulsão alimentar se caracteriza por um período que a pessoa ingere uma quantidade excessiva de alimentos e com uma sensação de descontrole. Esse descontrole se dá por 3 das 5 seguintes características. Ou come muito rápido, ou fica se sentindo culpado depois que comeu, ou come até ficar muito cheio, ou come escondido, ou come muita coisa mesmo sem estar com fome. Geralmente são episódios curtos, de menos de 2 horas, então é um comer constrangido, né? Um comer sofrido, angustiado, que a pessoa, né, come rápido e fica culpado depois. Não tem purgação. Quando tem purgação é bulimia, né? Quando a pessoa vomita depois ou toma laxante. E a importância da compulsão alimentar é que, além do sofrimento que ela causa, é muito associada com comorbidades, tanto psiquiátricas como depressão, ansiedade, TDAH, dependência química, com comorbidades clínicas, síndrome metabólica, dores várias, doenças imunológicas. Então, na Desculpa te pandemia... interromper, Rodrigo. É só para te lembrar que, se você quiser, você pode compartilhar os slides pela tela. Ah, tá. Obrigado, mas não tem slide, não. Vou só falar tudo bem. mesmo. Na pandemia, tinha-se uma suspeita de que iria aumentar os transtornos alimentares pela ansiedade, pela depressão, pelo isolamento, pela mudança de hábitos de vida. E realmente, assim, alguns estudos preliminares nos Estados Unidos, na Holanda, na Austrália, mostraram que aumentou, sim, tanto nas pessoas que têm transtornos alimentares, quanto na população em geral. Aumentou a compulsão alimentar e aumentou os níveis de ansiedade também. O que é interessante, assim, que um pequeno subgrupo de pessoas que foram entrevistadas notaram algumas melhoras na pandemia, melhoras no cuidado consigo mesmo, no tempo com a família. E outra coisa interessante é que o aumento de episódios de compulsão alimentar foi inversamente proporcional ao exercício. Pessoas estavam tendo mais compulsão, estavam se exercitando. Em relação à abordagem, os transtornos alimentares são sempre de abordagem multidisciplinar. Então, no nosso serviço, no nosso ambulatório do IPSENG, por exemplo, a gente tem o trabalho junto com a nutrologia, com a nutrição, com a endocrinologia, com a psicologia, com a cirurgia bariátrica. No nosso ambulatório tem um nutrólogo que atende com a gente, a doutora Cássia. Nós temos uma residente de nutrologia. E a primeira coisa no tratamento é psicoeducação. Então, o paciente ele chega muito carregado de culpa, com pensamento muito em termos de que ele tem que ter força de vontade, às vezes com metas muito rígidas em relação à alimentação. E quando ele não consegue manter essas metas, ele acha que ele é fraco, ele acha que ele não tem força de vontade, e abre mão do controle e tem os episódios de compulsão. Então, fica naquele efeito sanfona. Ele faz dietas muito rígidas e depois ganha muito peso. Então, uma coisa importante no tratamento é tentar evitar esses gatilhos comportamentais. Então, a gente orienta o paciente a evitar episódios de jejum, que nos episódios de jejum ele fica com fome e tem os episódios de compulsão. A gente orienta também a evitar alimentos proibidos. A gente tenta deixar ele ter regras mais flexíveis, porque se ele tem um alimento proibido, por exemplo, ele acha que não pode comer chocolate ou que não pode comer pão de queijo, se um dia ele come chocolate, a autoeficácia dele cai. A autoeficácia é um conceito de psicologia, que é a crença que a pessoa tem de ser capaz de fazer alguma coisa. Então, a autoeficácia cai, ele acha que ele é fraco, que ele não tem controle, ele pensa, passou um boi, passou a boiada toda, e aí abre mão do controle e come a caixa toda de chocolate, ou se come pão de queijo, come fornado todo de pão de queijo. Então, a gente tenta quebrar isso. Em vez de medidas radicais, a gente tenta trazer pequenas mudanças de hábito, mas que possam ser mantidas para o resto da vida. Ele pode comer de tudo, desde que não seja em excesso. Outra coisa é o seguinte, e muitas coisas da vida, a gente é ambivalente em relação à alimentação também. Tem um lado que quer comer de forma sem freios, né? Comer o que estiver pela frente, e tem um lado que quer comer de forma regrada, pensando na saúde. A gente tem que tentar ajudar esse lado mais saudável. Então, tentar minimizar os gatilhos, tentar não ter muita comida à mão. Então, por exemplo, se a pessoa quer comer chocolate, ela compra um bombom. Não vai comprar uma caixa de chocolate. Se ela comprar uma caixa, ela cria condições para ter um episódio de compulsão. Tem que tomar cuidado com a questão da economia, né?
Às vezes a pessoa quer comer pizza, vai pedir uma pizza, a pizza pequena é R$20, a pizza grande é 24. Ela pensa, eu vou comprar de 24, senão estou perdendo dinheiro. Mas, na verdade, ela perde dinheiro se comprar de 24, porque ela não precisa daquela comida toda, ela ficaria satisfeita com a de 20. Então, ela está pagando R$4 a mais para comer uma coisa que ela não precisa, que ela vai ter que perder depois. E para ficar angustiada porque teve um episódio de compulsão. Outra coisa, então, outra coisa importante é o seguinte: muitas vezes as pessoas dão muita importância à alimentação, mas não dão valor. Então, é preciso dar mais valor à alimentação. Então, quando a pessoa for comer, ela tem que pegar o prato, põe a comida no prato, vai na mesa, arruma a mesa, senta, sem muita comida à mão, para não ficar comendo por impulso, come com calma, mastigando devagar, prestando atenção no sabor da comida, sem estar fazendo outras coisas, sem estar vendo TV, mexendo no celular, mexendo no computador. Aí, quando ela acabar, se ela quiser, ela vai lá, pega mais comida. O nosso querido professor Reni Cardilho, lá do FMG, professor de nutrologia, ele fala o seguinte, que a gente não deve nem ficar com os talheres na mão. Que na hora de mastigar, a gente deve pausar os talheres para comer com bastante calma. Porque a pessoa quando tem episódio de compulsão alimentar, ela come, geralmente direto do pacote, ou direto da panela, na frente da TV, come rápido, então ela nem vê o que ela está comendo, nem saboreia. Então, por isso que ela fica muito frustrada comendo mais, porque ela não tem a sensação que comeu de verdade. Então, a ideia é comer no estilo mindfulness, no estilo atenção plena, comer, valorizar antes de comer. E a coisa mais importante das orientações é uma mudança de paradigma. Então, o paciente tende a se julgar muito, a se criticar muito e ter um pensamento do tipo tudo ou nada. Ou ele segue uma dieta perfeita, ou ele acha que ele é fraco e desiste. Então, a gente tem que botar uma mentalidade nele de que ele vai ter uma política assim, de construir bons hábitos, né? Seja em relação à alimentação, seja em relação a parar de fumar, beber menos, a ter melhores relacionamentos, a buscar propósito, a ter uma relação melhor na vida de dever e lazer, a fazer exercício, mas uma tentativa, uma busca de todo dia. E que o erro faz parte. Então, se um dia ele errar, não quer dizer que ele é fraco, que ele tem que desistir, que ele não tem jeito. Não, ele errou, ele aprende alguma coisa com aquele erro e continua no dia seguinte. Ele usa aquele erro a favor dele. Eu tenho professor de tênis que fala o seguinte, que o importante não é fazer ponto, o importante é jogar. Então é isso, você não vai fazer ponto todo dia, mas você não pode parar de jogar. Em relação ao tratamento em si, o tratamento inicial para os casos leves a moderados é psicoterápico, porque a psicoterapia tem boas evidências de melhora e não tem efeitos colaterais, e a terapia traz ferramentas que a pessoa aprende, que ela leva para o resto da vida. Então, as terapias que têm mais evidência de eficácia, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia interpessoal e a terapia comportamental dialética. As terapias têm uma eficácia moderada para os episódios de compulsão alimentar, mas não tem perda de peso. O que não quer dizer que casos específicos não possam perder peso assim, com a terapia, com acompanhamento nutricional, com atividade física. Em relação à medicação, nós temos 3 objetivos principais nos pacientes com compulsão alimentar. Tratar a compulsão alimentar e os sintomas alimentares relacionados, né, obsessão com o corpo. Tratar os sintomas psiquiátricos associados, a ansiedade, a depressão, a impulsividade, a dependência química, se tiver. E ajudar o paciente na perda de peso. O único tratamento padronizado pelo FDA para compulsão alimentar é a lisdexanfetamina, que é o Venvanse aqui no Brasil. Ele é útil para perda de peso e acima de 50 miligramas ele é útil também para compulsão alimentar. Alguns efeitos colaterais são boca seca, agitação, pode levar um pouco a pressão, o pulso. Os antidepressivos também, tem vários estudos mostrando eficácia dos inibidores de recaptação de serotonina, também da duloxetina, da amitriptilina, e eles têm uma eficácia moderada para os episódios de compulsão alimentar. Mas também não é comprovado que eles ajudem na perda de peso. E a gente tem topiramato, que é um anticonvulsivante, que é útil para reduzir os episódios de compulsão alimentar e é útil na perda de peso. Bom, então, como é que a gente escolhe a medicação? Para escolher uma medicação, a gente tem vários critérios. A gente pensa na eficácia, pensa nos efeitos colaterais, no custo, na disponibilidade, na facilidade posológica, nas comorbidades que o paciente tem, que podem melhorar ou podem piorar com essa medicação, na preferência do médico.
Então, lá no nosso laboratório do IPSENG, de transtornos alimentares, a grande maioria dos pacientes que chegam, eles têm sintomas ansiosos ou depressivos importantes. Então, geralmente, ele precisa de um antidepressivo. Geralmente, a gente dá preferência para a fluoxetina, que reduz mais o apetite e é usado e tem mais estudos para o tratamento da bulimia. Se não melhora com a fluoxetina, não tolera, ou já usou, a gente tenta outro serotoninérgico, escitalopram, sertralina. Se é um paciente que tem dores crônicas, a duloxetina é uma boa opção, que trata isso também. Se é um paciente com sintomas depressivos mais graves, geralmente precisa de um antidepressivo mais efetivo, de dupla ação, como a duloxetina mesmo, a venlafaxina, o desvenlafaxina. A gente evita os antidepressivos que aumentam o apetite, né, os triciclos, a mirtazapina. Se com os antidepressivos teve melhora dos sintomas ansiosos, depressivos, mas não melhorou dos episódios de compulsão, a gente associa ou o Venvanse ou o topiramato. O Venvanse é muito interessante se o paciente tem TDAH, por exemplo, porque ele trata o TDAH também, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem que ter cuidado ao associar ele com antidepressivo, porque pode causar uma síndrome serotoninérgica, aumento da pressão, do pulso, da ansiedade, da agitação. Então, talvez tenha que entrar com doses menores, titulando devagar, e se o antidepressivo estiver em doses altas, reduzir um pouco a dose do antidepressivo. O topiramato é muito interessante se o paciente tem insônia, se tem enxaqueca, se tem epilepsia, se tem dependência de álcool e drogas, porque ele trata essas comorbidades também. E deve ser titulado com doses pequenas, aumentado gradualmente por causa dos efeitos na sonolência, e deve ser evitado em pessoas que têm histórico de nefrolitise. Os antidepressivos devem ser evitados também em quem tem transtorno bipolar, em princípio, e se for um transtorno bipolar grave, também o Venvanse deve ser evitado, pelo risco de causar uma crise de euforia. Então, em geral, era isso, gente. Para finalizar, eu queria deixar duas mensagens, que todo tratamento começa e termina com um bom vínculo médico-paciente. O transtorno alimentar, principalmente, com um paciente que vem com muita culpa e muita autocobrança, ele tende a projetar isso no médico. Então, o médico tem que ter uma postura absolutamente não julgadora, não crítica, empática, e ajudar o paciente a tentar não se desqualificar e focar no problema, em vez de ficar focando nessa questão de força de vontade, enfim. E queria terminar também oferecendo minha solidariedade para todas as vítimas, os parentes de vítimas do Covid. É a grande tragédia moderna dos últimos tempos, no mundo todo. Mas é o que temos para hoje. Então, se a pessoa está em quarentena, está em casa, a gente tem que fazer o melhor das situações que nos aparecem. Então, eu sugiro que tente tirar o melhor dessa situação, tentar melhorar o tempo de convivência com a família e melhorar a qualidade da alimentação. Dar mais importância à alimentação, ficar mais na cozinha, comprar menos alimentos industrializados, descascar mais, desembalar menos e ter alimentação de mais qualidade. Aqui em casa o pessoal brinca que se até eu aprendi a cozinhar, qualquer um pode aprender. Então é isso. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Rodrigo, pela sua fala. Certamente a gente aprendeu muito. Adorei a sua forma de fechar, como que a aliança terapêutica é tão importante, né? São pacientes que já costumam vir bombardeados de esse julgamento, de essa crítica, inclusive de outros profissionais de saúde e também da própria mídia. E quando chegam no lugar que tem o psiquiatra que pode acolher essa experiência, essa dificuldade que os pacientes estão passando, e de uma forma empática, eles veem que pode ser diferente e convidam um novo olhar, né, uma nova interpretação, uma nova reação sobre lidar com a compulsão alimentar. Vou convidar agora a doutora Fátima Vasconcelos para falar para a gente sobre transtornos alimentares e comorbidades. Oi. Bom, eu espero... Bom, eu já vi que eu estou no ar. Estão me ouvindo? Agora, peraí, falta eu compartilhar, peraí. Peraí. Bom, ok? Vocês estão vendo a apresentação?
Bom, boa noite a todos. Desculpe esse atrapalho, quer dizer, eu até achei que eu tinha treinado direitinho, o Ezequiel foi super, a gente conversou, mas deu esse problema. Bom, eu queria agradecer enormemente ao Humberto e à Associação Mineira de Psiquiatria, dar os parabéns pela quantidade de eventos e a enorme capacidade de se reorganizar, de produzir ciência, quer dizer, Minas da universidade, quer dizer, vocês estão de parabéns com o que tem produzido. Cada vez a gente vê mais e mais serviços, super importante o que vocês estão fazendo por aqui. Bom, quando o Humberto me falou para falar sobre transtornos alimentares, eu tenho estado muito interessada em falar dos transtornos alimentares e das comorbidades. Por quê? Porque o Rodrigo estava o tempo todo falando também da importância, quer dizer, dessa coisa do pessoal, da gente fazer uma boa relação, mas principalmente a gente precisa saber a pessoa que a gente vai tratar. E o que é que tem de importante quando a gente fala de comorbidades? É porque a clínica dos transtornos alimentares, o que vai acontecer com a gente na relação com o paciente e no tratamento é quais as comorbidades que esse paciente tem, e nós vamos tratando comorbidades. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, óbvio, a gente vai ter que saber qual é o quadro clínico que o paciente tem e, em seguida, quais as comorbidades que ele tem, né? Então, assim, o transtorno alimentar, eu comecei com o Fairbairn, que é um grande autor e dessa moderna, desse trabalho moderno com os transtornos alimentares, e ele fala que, na verdade, os transtornos alimentares são distúrbios persistentes do comportamento alimentar e um comportamento voltado para o controle do peso, que prejudica de maneira significativa a saúde física e o funcionamento social. Então, na verdade, é um transtorno, quer dizer, quando a gente até simplifica mais, e quando a gente dá aulas mais iniciais, a gente diz, é um transtorno emocional, mental, que se expressa na alteração do comportamento alimentar, né? Muito bem. Para falar, então, das comorbidades, eu trouxe aqui o DSM-5, na verdade, o DSM-5 ele teve uma grande vantagem. Ele refocou o que eram os transtornos alimentares, porque a maior parte dos pacientes que a gente tratava 60% dos pacientes tinham transtornos sem outra especificação. Então, com isso, se reduziu, por exemplo, a frequência dos episódios na anorexia, e na bulimia e no TCAP, e dessa forma você consegue ter, então, por exemplo, a bulimia, você precisa ter um episódio bulímico em 3 meses. No transtorno de compulsão alimentar também. Na verdade, a maioria dos pacientes ficavam sem outra especificação. Mas eu, então, vou falar mais do que está ligado à anorexia, à bulimia e o transtorno de compulsão alimentar. Não daria para falar de todos, né? Uau, espera aí que eu fiz bobagem. Como é que eu vou para o próximo aqui? Bom, então, quando a gente fala da prevalência das comorbidades psiquiátricas, olhem só como que é tratar transtornos alimentares. Para tratar transtornos alimentares, não é à toa que o Rodrigo lá foi coordenador da residência, porque, na verdade, você tem que ensinar psiquiatria. Na verdade, o psiquiatra que vai tratar com transtornos alimentares, ele tem que saber do transtorno alimentar, mas ele tem que saber tratar depressão maior, ele tem que saber tratar distimia, ele tem que saber transtorno bipolar, ele tem que saber tratar com pânico, reconhecer e tratar, fobias específicas, fobia social, transtorno de ansiedade social, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade de separação, álcool, abuso e dependência, transtorno de conduta, transtorno do déficit de atenção e um transtorno opositivo desafiador. Na verdade, todas essas patologias fazem parte das comorbidades que vêm nos diversos quadros, né?
E, então, o que acontece? Por que a gente tem que saber tanto de psiquiatria e de psicopatologia? Porque se uma pessoa tem transtorno de compulsão alimentar e depressão, eu tenho que tratar as duas condições. Porque se eu tratar só a depressão, ele vai continuar, ele vai sair da depressão, mas ele vai continuar com a compulsão alimentar. Então, eu tenho que tratar a compulsão e tenho que tratar a depressão. Uma outra coisa que é importante o Rodrigo falou isso, eu só vou explorar um pouco mais. Olhem só como é que é essa coisa da comorbidade. Uma pessoa, um paciente com anorexia nervosa, ele tem 48% de possibilidade de quer dizer, ser comórbida com transtorno de ansiedade. Ele tem 42% de possibilidade de ser comórbido com transtorno do humor. E tem 31% de ter uma comorbidade com alta impulsividade, com transtorno de controle. Né? A bulimia nervosa ela tem 81% de possibilidade de ocorrer com transtorno de ansiedade, 71% com alteração do humor e 64% com transtorno de perda do controle. E mais transtorno de compulsão alimentar periódica, 65%. Eu não vou citar todos, mas vocês estão vendo que a prevalência é alta. Um outro quadro que é muito grave, e vocês têm que prestar atenção, até porque também é bem mais difícil de lidar. Imagina o seguinte, lidar com uma pessoa com transtorno alimentar já é difícil. Imagina transtorno alimentar e transtorno de uso e abuso de substâncias. Então, você tem um paciente com anorexia nervosa que tem histórico de abuso de álcool e dependência, tem ainda o uso de drogas ilícitas. Eu não resisto a lembrar a vocês, por exemplo, nem é a questão... Mas, por exemplo, uma das drogas mais abusadas pelos pacientes com anorexia, com as jovens, é o fumo. Porque, na verdade, o fumo tira a fome. Então, pacientes com histórico de anorexia não querem fazer tratamento para parar de fumar, fumam escondido porque querem perder peso. A bulimia nervosa também está envolvida. Tem que lembrar que a bulimia é um quadro que tem alta impulsividade, tem alteração do humor. Então, na verdade, você tem frequentemente histórico de o abuso de comida, compulsões alimentares e mais abuso de álcool. E drogas ilícitas, cocaína e outras drogas, na verdade, são muito frequentes. No transtorno de compulsão alimentar periódico, existe histórico de abuso de álcool, é muito frequente, os episódios de compulsão muitas vezes vêm acompanhados também de compulsão por álcool, né? E outras drogas ilícitas e de dependência. Muito bem. Como é que é? Aí, assim, a bulimia nervosa tem uma maior associação com abuso de substâncias quando se compara com a anorexia, ou seja, a bulimia, pela alta impulsividade, a pessoa usa mais drogas do que na anorexia. E o abuso e dependência do álcool é mais comum entre pacientes com bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar, ou pacientes com anorexia com transtornos, com episódios compulsivos e com comportamento purgativo. Então, tem uma característica um pouco diferente. Então, muito bem. E aí, a gente está lidando, e aí eu não sei se todos aqui têm essa experiência com transtornos alimentares, mas, de um lado, quer dizer, eu acho extremamente desafiador e também dá uma satisfação enorme ajudar pessoas assim, tão graves, mas tem que lembrar o seguinte, por isso também que eu escolhi falar de comorbidade. A anorexia, ela é a doença que mais mata dentre as doenças psiquiátricas. Ela provoca mortes prematuras. O risco de morte de pacientes com anorexia é 6,2 vezes maior que o da população em geral. Mulheres com anorexia na faixa de 15 a 24 anos têm taxa de mortalidade mais alta do que, agora eu preciso até achar, 12 vezes mais alta que a taxa de quaisquer outras causas de morte. A anorexia tem a maior taxa de mortalidade de todas as doenças psiquiátricas. Mais ainda,
não só ela pode morrer pelas complicações, pela perda de peso, imaginem agora nessa pandemia, né? Quer dizer, e na quarentena, e mais ainda, além do risco pelos comprometimentos, pelas comorbidades, ainda existe a morte por suicídio. Pacientes com anorexia têm um risco muito mais alto, 1 em cada 5 mortes é por suicídio, né? A bulimia também tem uma taxa elevada na população em geral, e da bulimia o risco da mortalidade aumenta com a gravidade da doença. O que isso significa? Vai depender da quantidade de episódios de compulsão que essa paciente possa ter. Mais ainda, transtornos alimentares e suicídio. Olha só, atenção, a gente pode trabalhar bem, de novo, mas a gente tem que pensar que 35,6% dos pacientes com transtorno alimentar tentou suicídio pelo menos uma vez. E pacientes com compulsão alimentar ou comportamento purgativo estão associados a maior risco de tentativa de suicídio comparado com pacientes sem esse comportamento. Na Suécia, 13,6% das mulheres com transtorno de compulsão alimentar têm pelo menos uma tentativa de suicídio na vida. Na verdade, o transtorno de compulsão alimentar periódico, nem é mais periódico, o transtorno de compulsão alimentar, ele tem um risco menor. Na verdade, a gente está falando de uma tentativa de suicídio à vida, enquanto na anorexia o risco é muito, muito mais alto, e na própria bulimia tem um risco maior. Muito bem, então aqui são os fatores, eu não vou perder tempo, porque eu acho que eu passei demais, não vou queimar o tempo de vocês, vou prestar atenção. Então, a outra coisa é o seguinte, então, agora vamos falar do que está acontecendo, né? Transtornos alimentares são alterações do comportamento, mas que são provocadas por transtornos emocionais, tá? Então, imaginem o seguinte, no momento que nós estamos vivendo, nós estamos tendo eventos traumáticos de alto impacto na saúde mental. Há muito tempo que a gente não pensava no medo do contágio, quantos de nós ficamos preocupados com o fato de que nós podemos nos contagiar ou nós podemos contagiar alguém da nossa família. Quantos médicos, por exemplo, quando vão trabalhar, ficam preocupados porque têm filhos pequenos, porque têm família mais idosa e temem contaminar as pessoas, né, que eles amam e que não querem que aconteça nada. Muito bem, então, assim, uma outra coisa, o isolamento, o Rodrigo falou isso, tem um lado positivo, na verdade a gente pode se aproximar dos nossos familiares, e isso tem acontecido. Traz ansiedade, traz tristeza, traz raiva, solidão. A gente até está vendo aumento, alguns divórcios que terminaram acontecendo em função dessa convivência, pessoas que já não conviviam e que, com essa convivência forçada, estão estão se separando. Por outro lado, também citando o Rodrigo e várias outras pessoas aprenderam, eu estou sabendo de vários amigos e amigas também que resolveram começar a cozinhar, começaram a limpar a casa, não sabiam nem o que era mais isso, mas hoje em dia a gente se acostumou a ter faxineira, auxiliares, empregadas domésticas, e aí, hoje em dia, a gente está começando a fazer essas coisas. A outra coisa importante foi o distanciamento social e a quarentena, que são contra a natureza humana. A gente gosta de poder decidir o que é que a gente quer fazer. Agora, eu posso querer sair, mas eu não posso sair, né? Quer dizer, aliás, sensatamente, eu deveria perceber que eu não posso sair, já que o risco é para a minha vida e para a vida das pessoas que eu amo. Então, o que é muito importante é que, se a quarentena já é difícil, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno de compulsão alimentar, está o tempo todo em casa, ela tem maior risco de perder um pouco o controle, comer mais e fazer um episódio compulsivo mais intenso. Na verdade, na bulimia, a pessoa tem risco também, porque tem facilidade de acesso à comida e não necessariamente a melhor comida. Mas
o que é importante é que, especialmente os pacientes com anorexia nervosa, o efeito emocional negativo fica muito pior, porque eles estão isolados física, emocional, e então a função interpessoal fica prejudicada. Uma outra coisa importante é que muitos pacientes têm comportamentos rígidos, inflexíveis, e com uma pequena quantidade de alimentos que eles podem comer. Com a insegurança alimentar, as marcas e os produtos que se permitem não são encontrados. Então, muitas vezes, os pacientes ficam muito preocupados. Isso até aconteceu menos no Brasil, mas fora do Brasil, quer dizer, eu vi relatos dos Estados Unidos, relatos da Europa, em que o desespero de alguns pacientes, mais até os anoréxicos, porque tem coisas rígidas, né? Tem um componente na anorexia, tem um componente obsessivo, então a pessoa tem uma rigidez de comportamento e de escolhas. Então, o desespero de não conseguir encontrar as marcas que gostariam de ter, e isso paralisa a pessoa, então ela para de comer e perde peso intensamente. A outra questão é que hoje, um paciente muito magro, um paciente emagrecido, um paciente com anorexia, ser internado num hospital com risco de Covid ou de outra doença grave, porque hoje em dia só vão para os hospitais as pessoas que têm doenças muito, muito graves. Então, isso tem um alto risco para esses pacientes. A outra coisa importante é que o impacto da saúde mental em pessoas que perderam familiares. Quantos de nós, né, quer dizer, ou perdemos pessoas da família, ou escutamos pessoas que perderam, né? Quer dizer, na minha família eu não perdi ninguém, mas é uma raridade. A grande maioria das pessoas, conheço muita gente que já perdeu parentes, alguns até vários dos parentes, né? E é absolutamente desesperador. Pessoas que não estavam previstas, pessoas jovens, pessoas menos jovens, mas ainda jovens, e que tinham comorbidades. Então, profissionais de saúde, quantos profissionais de saúde tiveram, quer dizer, no Rio de Janeiro saiu uma lista, o Conselho Regional de Medicina fez uma lista dos profissionais que morreram em função do trabalho, da profissão, da disponibilidade para a população, né? Outra, profissionais de segurança, quer dizer, policiais, pessoas que os profissionais de limpeza, essas pessoas que têm que trabalhar não podem. Eu estou podendo atender, estou fazendo teleatendimento, então a maior parte do meu atendimento tem sido esse, mas um lixeiro, um gari não pode fazer teleatendimento, ele tem que fazer um atendimento físico, né? O médico Doutora também. Fátima. Oi? Desculpe interromper, mas só pedir para a senhora concluir, para a gente poder ter tempo para perguntas, mais dois minutinhos, por favor. Vou terminar, desculpa, é que eu tinha botado um relógio do lado, mas perdi a hora. Imagina, obrigado. Na verdade, assim, então, a preocupação é exatamente com esses pacientes que têm transtornos alimentares e que têm um alto risco físico, né? A anorexia nervosa é uma doença que a pessoa fica muito fragilizada, ela produz, a bulimia produz desequilíbrios eletrolíticos e é também um risco cardiovascular. Na verdade, a gente viu como essa pandemia é muito perigosa para quem tem essas condições, e também no transtorno de compulsão alimentar periódico, você tem um estresse psicológico intenso pela incerteza e diminuição do tratamento. Muito obrigada. Aqui está o meu e-mail. Se alguém tiver alguma pergunta que quiser me mandar, é só me dizer o que vocês perguntarem, o que vocês querem saber. Porque se alguém me mandar um e-mail sem dizer o que é, qual é a pergunta, eu não vou poder responder. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigos. Obrigado, Associação Mineira de Psiquiatria. Aí daqui. Pronto. Obrigado, doutora Fátima, pela essa visão assim tão ampla, tão enriquecedora sobre os transtornos alimentares. Nós vamos então agora abrir para as perguntas. Isso é novidade para mim também, muitas novidades para todos nós durante essa pandemia, né, doutora Fátima? Mas eu estou vendo que tem um quadradinho aí embaixo escrito Q e A, que é onde vocês podem colocar suas perguntas, que eu vou selecionando e direcionando aqui. Enquanto vocês fazem, eu vou aproveitar meu espaço como debatedor para esclarecer algumas dúvidas com os palestrantes.
Doutora Fátima, eu vi que a senhora citou o Ferber, e quando a gente está falando de comorbidade, né, eu queria saber a sua opinião sobre, e também o quanto que a gente avançou em termos de ver os transtornos como dimensões e não como categorias separadas. O próprio Ferber fala numa abordagem transdiagnóstica, né, e até defende que, assim, não dá para falar em transtornos de personalidade se os pacientes com transtorno alimentar começam justamente nessa idade, esses sintomas, e eles têm as características de invadir tanto vários contextos da vida das pessoas, como um transtorno de personalidade. Então, queria ouvir a senhora sobre isso, sobre a abordagem dimensional versus categórica. Uhum. Olha só, vocês, quer dizer, eu coloquei toda essa fala aí em cima dessas comorbidades, porque assim, o que você tem que, quando você está diante de um paciente com uma anorexia, você vai ver uma pessoa que está desesperada, que está triste, que não tem futuro, quer dizer, então assim, eu não acho que a gente trate categorias, embora eu tenha colocado nesses termos, a gente trata de pessoas e do sofrimento dessas pessoas, né? Então, é nesse sentido, eu acho que é uma visão da pessoa, né? E dos vários componentes, assim, não é uma anorexia, não adianta eu chegar e querer forçar e dizer você vai ter que comer, não adianta, não é? Quer dizer, eu tenho que ajudar essa paciente e tenho que ter paciência para conseguir fazê-la perder, por exemplo, o desespero que é uma pessoa que não quer comer e o tempo todo só pensa comida. Tá? Quer dizer, um pensamento, essa ruminação, esse pensamento obsessivo que não larga, né? E aí a ideia de que se beber um copo d'água vai engordar. Né? Eu vou fazer respostas curtas também para poder dar tempo demais. Tá joia, muito obrigado. Rodrigo, posso fazer um adendo à Claro. questão? Por favor. Que é o seguinte, essa questão do ferro, o que ele fala é que os pacientes com transtornos alimentares, eles têm esse traço em comum, que é a valorização excessiva do peso para a definição deles para a autoestima. Eles acham que eles valem o quanto eles não pesam. E que isso seria uma coisa tanto da anorexia quanto da bulimia, e em alguns casos de transtorno alimentar também. E ele fala que deveria se focar nisso, até porque tem uma certa mudança. Assim. Às vezes o paciente começa com um tipo de transtorno, passa para outro. Os casos de anorexia são até mais frequentes. Mas tem pacientes que mudam, e com os pacientes pós-cirurgia bariátrica, a gente tem visto muitos casos novos, diferentes também. Então, o fato é que a gente tem que conhecer a literatura, tem que conhecer os nossos diagnósticos, mas os nossos diagnósticos são descritivos. Então, é um mapa, não é o território. O território é diferente. A realidade é mais complexa, mais rica e mais abrangente. Então, se um paciente está sofrendo com transtorno alimentar e não preenche critério, a gente tem que tratar ele assim mesmo. A gente trata, né, vamos supor, para ter compulsão alimentar, segundo o DSM, teria que ter um episódio por semana durante 3 meses. De repente, ele não preenche os critérios, mas ele tem sofrimento com aquilo. Então, a gente vai tratar, a gente não vai deixar de tratar por causa disso. Então, a sua pergunta é muito boa, porque você tem razão. Assim, além dos diagnósticos categóricos, esses traços comuns são dimensionais e que a gente tem que abordar. Joia. Muito obrigado, Rodrigo. Vou começar agora com as perguntas dos participantes. Deixa eu ver se dá certo se eu apertar aqui. Já tem uma pergunta aí de um colega da Adriana. Sim, a Adriana diz que é psiquiatra, tem amigos que estão na linha de frente da Covid, eles se encontraram virtualmente. Relatou e viu grande emagrecimento por dificuldade de se alimentar devido ao vestuário do CTI. Seria já um início de anorexia? Então, quem pode responder? Eu posso começar, qualquer coisa a gente... na verdade, assim, pode sim. Na verdade, assim, pode ter sido, né? Tem que ver, quer dizer, se essa pessoa está deprimida, quer dizer, se até é um quadro de anorexia, se ela tem histórico anterior e se esse quadro está voltando, né? A gente precisa ter informação, né? Na verdade, assim, muita gente, eu acredito mais até em depressão do que em anorexia, entendeu? Também é isso, as pessoas reclamam que não tem tempo de tomar banho, não tem tempo de ir ao banheiro, e com aquela roupa toda, aquela parafernália toda, que eles não podem abrir mão por causa de segurança, mas isso também pode ser.
Na verdade, é uma pessoa que está precisando de ajuda. Talvez alguém possa chegar e dizer, vem cá, posso fazer alguma coisa? Como é que você está? Me dá uma ligada, vamos falar pela internet, entendeu? Porque, de repente, às vezes, a pessoa não tem nem com quem falar, só está trabalhando direto. A doutora Fátima tem razão. O emagrecimento não necessariamente anorexia, pode ser com mais probabilidade uma depressão, até porque, pela idade, né? Se a paciente é médica, assim, geralmente a anorexia se inicia, né, no final da adolescência, no início da idade adulta, então, se já é médica, já é menos provável, menos tivesse um quadro anterior. E a anorexia tem outras características. Ela tem alteração na imagem corporal, ela está magra, mas se acha gorda, ela tem um receio enorme de engordar, né? Ela valoriza, né, como a gente estava falando, ela se valoriza muito em relação ao não peso dela, né? A autoestima dela é muito baseada nisso. Pode ter uma série de rituais alimentares, de restrições, né? Às vezes tem embaraço de comer na frente dos outros, então tem uma série de outras características também. Mas vale a pena conversar com essa moça mais a fundo. Em relação ao estresse, a doutora Fátima tem razão. Eu atendi recentemente uma paciente com Covid, uma paciente suicida no CTI, e eu cheguei em casa muito cansado, assim, muito estressado com aquela coisa toda, de botar toda aquela roupa, de botar aquele monte de coisa, de conversar com o paciente como se estivesse dentro do aquário, e aquela tensão. Então, eu atendi uma paciente, eu imagino que seja você fazer isso o dia inteiro, né? Realmente não é fácil, não. Certo, muito obrigado. O professor Humberto está aqui, excelente apresentações, parabéns, dando parabéns aos palestrantes. Um abraço, professor Humberto. A Esther Guia pergunta, boa noite, o uso de exercício físico que funciona na compulsão? Ela é aqui de BH. Bom, eu acho que a gente pode fazer como fez antes, eu respondo, depois o Rodrigo... Na verdade, na bulimia e no transtorno de compulsão alimentar, transtorno de compulsão, na verdade é muito comum, quer dizer, aliás, no transtorno de compulsão definitivamente ele não faz, ele só come demais e não faz nada. Mas na bulimia você tem, quer dizer, pessoas que ingerem, tem alguns episódios de compulsão, mas fazem exercícios exagerados, né? Então, uma coisa é você ir fazer exercício na academia, 1 hora, 2 horas. A outra coisa é você fazer 2 horas de exercício, depois você ir correr, depois você ir fazer alguma coisa. Então, existe toda essa cobrança, que, de novo, essa cobrança serve para que você fique magro, né? Mas não necessariamente, não significa que a pessoa vai conseguir. Tá? O tratamento com exercício é necessariamente parte do tratamento, né? Não só porque o nosso consumo calórico é muito pequeno e sem exercício é difícil manter a saúde, como exercício é bom para outras coisas, para a saúde cardiovascular, para o sono, para a saúde mental e, né, para a alta eficácia do paciente, para a autoconfiança. Rodrigo, eu vou me adiantar e vou responder as outras perguntas que eu vi aqui. Pode ser, doutora Fátima, que já adianta. Sim, claro, claro. O meu amigo e meu sócio, o Guilherme, eu brinco, todo mundo me confunde com ele, perguntou sobre a bupropiona. E muito bem lembrado, porque eu deveria ter falado também na minha apresentação, eu me esqueci. Tem a bupropiona é muito usada para compulsão alimentar, mas na verdade, tem poucos estudos. Tem estudo com cerca de 60 pacientes, e a bupropiona trouxe uma pequena perda de peso, mas não foi útil na compulsão alimentar. A bupropiona é usada junto com a naltrexona. Aí tem mais estudos para perda de peso, não para compulsão alimentar. E em casos específicos pode ser associado com antidepressivo serotoninérgico. Mas queria lembrar de que o enfoque do tratamento a base do tratamento não é medicamentosa. A base é multidisciplinar, a base é com psicoterapia, com acompanhamento nutricional, a medicação é a parte do tratamento, e não necessariamente a parte mais importante. E a Janaína, uma colega nossa nutróloga, ela perguntou sobre quanto tempo que os remédios devem ser mantidos. Não tem uma definição específica quanto isso, não. Isso vai do caso a caso. Tem casos, principalmente com comorbidades importantes, ansiosos, depressivos, que vão ser mantidos a longo prazo.
E tem casos que a pessoa melhora e vai tendo outras mudanças de vida, mudança de estilo de vida, com psicoterapia, que a medicação pode ser reduzida gradualmente. Então, vai ser um combinado entre o médico e o paciente individual aí. Não, eu acho que eu vou pegar carona nessa fala do Rodrigo, só de dizer o seguinte, é fundamental, não adianta, a gente não vai tratar esses pacientes somente com medicação. A gente usa a medicação como uma forma de ter acesso ao paciente, mas a coisa mais importante é você mudar estilo de vida, é você dar, você fazer com que o paciente passe a se gostar, passe a se quebre, né? Quer dizer, várias ideias que não correspondem à realidade e trate definitivamente dessa pessoa, faça com que ela se goste e administre a depressão ou qualquer outra comorbidade que ele possa ter. Vou continuar então. O professor Paulo lembra que a pergunta da Adriana, né, que a AMP firmou uma parceria com o CRM para atendimento online de médicos mineiros na linha de frente da Covid. É o programa Médico Cuide de Sua Saúde Mental, que pode ter mais informações no site da AMP. O Dr. Vitor dá parabéns aos palestrantes e pergunta: em tempos de pandemia, onde tentamos evitar ao máximo a internação hospitalar, quais os critérios de internação hospitalar? Recebi uma paciente em tratamento de anorexia nervosa com IMC extremamente baixo, contudo com laboratório normal. Relevamos o IMC devido à exposição hospitalar com Covid? Muito obrigado. Bom, eu vou deixar o Rodrigo responder, porque eu sei que ele está num hospital. Eu estou num hospital, numa policlínica, então eu não tenho local para internar, e sobretudo nesse momento de pandemia. Então, Rodrigo, qualquer coisa eu posso complementar. Na verdade, a internação do paciente com anorexia é sempre um problema, porque é um paciente que não fica bem cuidado, geralmente, no hospital psiquiátrico, porque não tem estrutura médica adequada, um paciente que clinicamente pode complicar, é grave, e no hospital clínico, às vezes, não tem suporte psiquiátrico adequado. É um paciente que internado e precisa de um acompanhamento multidisciplinar, com psiquiatria, psicologia, nutrição, clínica médica. Então, é uma questão difícil. Assim. O que precisa, geralmente, é achar alguém que internar no lugar que tem alguém que tenha boa vontade de saber tratar, de estudar como que se trata e montar uma equipe. E lembrar que a equipe multidisciplinar, gente, é uma equipe que conversa, que discute o caso, que tem metas comuns, não é um monte de profissional atendendo paciente, não. Em relação à indicação de internação, tem duas situações diferentes. Um quadro agudo, uma paciente está iniciando anorexia, é um paciente com mais perspectiva de cura. Então, se é uma paciente que está com risco de suicídio, que está perdendo peso muito rápido, que não está colaborando com o tratamento, não está aderindo, que tem uma grande perda de peso, tem MC menor que 14, que tem um ambiente muito tumultuado em casa, que tem dependência química, aí pode ser o caso de internação, sim. Ou que tem desequilíbrio hidroeletrolítico, ou que tem uma redução, né, dos parâmetros clínicos, da pressão arterial, temperatura, do potássio, do sódio. Então, pode ser indicação de internação nesse protocolo, internar de preferência no hospital clínico e montar uma equipe para cuidar dela. Uma coisa diferente, mais complicada, é um anorético crônico. A anorexia aguda, a gente tem mais perspectiva de melhora. O anorético crônico, o tratamento é mais redução de danos. A gente não tem uma perspectiva grande que ela vá se curar. Então, a menos que seja um caso muito grave, a gente evitaria a internação. Agora, se estiver muito grave, se o MC estiver muito baixo, abaixo de 14, com outras complicações clínicas, nessas questões que eu falei, risco de suicídio, não tem jeito, acaba sendo um caso de internação, sim. Não, só vou fazer uma observação, que, por exemplo, a gente tem, enquanto vocês falavam, eu estava me lembrando de uma paciente que a gente tem com anorexia nervosa, que agora, nessa pandemia, a gente deu alta, mas ela ficou 2 anos em tratamento com a gente. E, na verdade, nós conseguimos fazer, era uma paciente anorética, com, na época, 24 anos, e a gente conseguiu orientar a família, era uma família muito calorosa e grande, e conseguimos organizar as coisas de tal forma em que essa família conseguiu cuidar dessa paciente.
E ela ficou esse tempo todo com atendimento psicoterápico, com orientação da família, com atendimento nutricional e até com uma educação física e com recuperação muscular. Rodrigo, eu queria aproveitar e tem uma informação que é muito importante, muita gente não sabe, eu queria complementar, que o tratamento com anorexia é uma das doenças mais difíceis de tratar em psiquiatria. E o tratamento com mais evidência de eficácia para anorexia é a terapia de família anoréticas adolescentes. E não é uma terapia de família qualquer, não. A terapia de família específica, tem os protocolos, os guidelines, que é para estimular os pais a assumirem mais a alimentação da filha. Então, para as pessoas saberem, quando chegar uma anorética adolescente, um caso grave, saber que existe esse tratamento, encaminhar para alguém que saiba, ou alguém que possa aprender como tratar e focar nisso aí, porque é o único tratamento com mais evidência de eficácia para anorexia adolescente. E pode fazer muita diferença, que é a idade que a pessoa pode ser curada ali. Tá, joia. Muito obrigado, vou agradecer os palestrantes e também a todos os participantes. A gente vai encerrando pelo avançar da hora. Temos ainda algumas perguntas em aberto, uma delas é até sobre seu e-mail, doutora Fátima, então se os palestrantes concordarem, eu vou pedir para eles colocarem o e-mail de vocês aí no chat, para onde essas perguntas que ficaram faltando puderem ser direcionadas, se tiver ok para vocês. Claro. E assim nós terminamos. Esse é um ciclo de webinários da Associação Mineira de Psiquiatria, que ocorre toda quarta-feira, às 19 horas, vai até o final de agosto. E em setembro nós temos a Jornada Mineira de Psiquiatria Online, que ocorre conjuntamente à Jornada de Psiquiatria de Ligação e ao Congresso de Prevenção de Suicídio, nos 2 primeiros fins de semana em setembro. E convidar vocês para o próximo webinário, na próxima quarta-feira, que é a assistência em saúde mental em Minas Gerais e a pandemia. O GALBA não pode fechar, que vai contar com a participação do Dr. Quirino Cordeiro, do Ministério de Humanos, o vereador por Belo Horizonte, Bernardo Luiz Fornaciari Ramos, a doutora Paula Gomes Aparecida, o Dr. Bruno Couto Moreira e o Dr. Humberto Correia. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Obrigado pelo convite, pela atenção. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos.